Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira e dia de alta histórica na Bolsa, porque a gente chegou ao patamar ali recorde novamente, então não só em pontos, mas na maior sequência positiva desde 1998. Então existia, aquela dúvida, aquela incerteza se a Bolsa ia continuar nessa trajetória e ela continuou. E a gente vai falar por que o mercado está tão otimista hoje, Qual que é o motivo desse otimismo todo? O que levou a Bolsa a subir tanto e o dólar a despencar nesses últimos tempos? Vamos passar tintim por tintim nesse assunto, mas a gente também vai falar da inflação, porque ontem eu tive que correr por conta do tempo do programa, mas hoje a gente vai explicar o que sobe, quais foram os impactos dos grupos, o que pressionou o nosso bolso, o que aliviou no mês de outubro. Então tudo isso a gente vai falar com vocês hoje. É um programa que tem bastante assunto, então não vamos perder tempo, já vamos começar pela nossa agenda, que tem hoje indicadores importantes. Então vamos ver o que já saiu e o que ainda tem para ser divulgado nessa quarta-feira, dia 12. Porque à meia-noite, meia-noite e 25, para ser mais exata, lá em Singapura, o diretor do Fed, o Michael Barr, participou de um festival de fintechs. Às 4 horas na Alemanha teve CPI de outubro, então o índice de preços ao consumidor já foi divulgado por lá. E às 7h30, a Isabel Schnabel, que é dirigente do Banco Central Europeu, participou de uma conferência organizada pelo BNP Paribas. Às 8h40 da manhã na Irlanda foi a vez do Luiz de Guindos participar de uma conferência também na Irlanda, como já falei, e vamos seguir porque a gente tem mais assunto vindo por aí, já entrando no Brasilzão, porque às 9 horas teve pesquisa mensal de serviços. Esse assunto fica para amanhã, que já é um assunto extenso, então não daria para falar dele e da inflação juntos, acredito que ficaria corrido para falar dos dois. Então amanhã a gente traz os dados de pesquisa mensal de serviços. Vamos ver como é que está se comportando esse setor tão importante para o PIB, para o crescimento do país, diante dessa alta taxa de juros que a gente também vem enfrentando aqui recentemente. 9h05 da manhã no Reino Unido, foi a vez do Rupil participar, na verdade, participar, ele que é economista-chefe do Banco da Inglaterra, participou de uma conferência também sobre pesquisa política monetária. E às 11h20, o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, vai participar da conferência sobre mercados organizada pelo Tesouro dos Estados Unidos. Então, daqui a pouquinho, quem fala é o John Williams e, na sequência, em seguida, o Christopher Waller participa também ali de uma conferência institucional sobre fintechs. Hoje um dia que a agenda está bastante tomada por falas, por pronunciamentos, participações em conferências de dirigentes, presidentes e diretores dos bancos centrais mundão afora na nossa agenda. Então a gente tem uma participação bastante intensa hoje dessas figuras. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, participa também de uma conferência sobre mercados também organizada pelo Tesouro. Então hoje está tendo essa conferência do Tesouro dos Estados Unidos e ao 12h45 quem participa é o Scott Bessent. Em seguida a gente tem o Rafael Bostic, que é o presidente do Fed de Atlanta, também em um evento de Clube Econômico de Atlanta, e às 2h30 da tarde tem o fluxo cambial semanal. Esse velho conhecido nosso aparece na agenda com frequência, então uma forma de acompanhar o fluxo de câmbio semana após semana. Às 2h30 no Reino Unido, o Stephen Miran participa de um evento na Universidade de Cambridge, ele é diretor do Fed também. Então hoje, como falei, a agenda está bem tomada por pronunciamentos, porque às 6 horas quem fala é a Susan Collins, também participando aí num evento sobre perspectivas econômicas em um evento institucional de bancos comunitários lá nos Estados Unidos. Ainda tem a inflação ao consumidor às 4 horas na Argentina e ao longo do dia sai o relatório mensal da OPEP, aquele que mostra como é que está a produção do petróleo, se o petróleo vai aumentar ou tem alguma perspectiva de aumento de oferta, se tem perspectiva de aumento de demanda. Então isso sai ao longo do dia e além disso tem lá em Bruxelas a reunião do Eurogrupo.
hoje um dia, como eu falei, né, pronunciamentos não estão faltando na agenda e eles podem mexer com o humor dos mercados, podem conduzir um pouco o dia, caso alguém fale alguma coisa em relação à política monetária, mas mais que isso, né, dê alguma sinalização, porque a gente viu, um vai falar sobre fintech, outro vai participar de um painel, alguém vai falar ali sobre pesquisas na política monetária, mas o assunto central não é uma sinalização do que deve acontecer com a política monetária ou dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou do Banco Central Europeu. Mesmo assim, né, esses discursos ficam no radar porque existe uma grande incerteza, principalmente lá nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil também, em relação aos cortes de juros que possam acontecer e que podem acontecer ali ao longo das próximas reuniões. Então isso fica na centralidade justamente porque está todo mundo tentando buscar uma sinalização, alguma fala que indique esses cortes, o ritmo dos cortes. Então tudo isso acaba sendo analisado mesmo que a pessoa vá falar sobre fintechs. Então é por isso que aparece na agenda esse monte de discursos de dirigentes de bancos centrais. Vamos agora para o fechamento, porque esse assunto é bastante importante. A gente vem falando com recorrência sobre as altas da nossa bolsa, mas agora a gente atingiu um patamar que não tinha sido visto ainda desde 1998. E aqui eu não falo nem de patamar em pontos, porque os pontos também foram recordes. A gente chegou aos 157 mil pontos pela primeira vez, a bolsa atingiu um novo recorde e, pensando em recordes, a gente já tem aí pelo menos 11 recordes seguidos, né? Não consecutivos, porque em alguns momentos você tem a bolsa subindo, mas não atingindo o recorde, mas a gente tem uma sequência de recordes interessantes nesses 15 dias de alta e, além disso, a gente teve 15 dias aí sim consecutivos de alta na nossa bolsa. E essa trajetória, né, essa sequência não era vista desde 1900 eu falei 94, mas era 1909, eu falei 98, mas era 1994. E agora, lá do início do Plano Real, o de 98 a gente já passou. E agora a gente está chegando num momento que a gente pode renovar o recorde de 93 para 94. Então a gente vem numa sequência muito positiva, que não era vista há bastante tempo, e isso traz, né, um otimismo generalizado para a Bolsa, porque ontem existia uma dúvida se a Bolsa ia ter fôlego para continuar em alta. A gente teve a ata do Copom, ela foi rígida, mas o mercado conseguiu fazer do limão uma limonada, porque eles olharam para aquela ata e eu acho que tem um pouquinho de também torcida, um pouquinho de otimismo aí nessa leitura, porque eles leram a mesma ata que a gente, certo? E eles só acharam um pouco mais branda do que eles estavam esperando. Talvez eles estivessem com uma expectativa de ser ainda mais rígida, mas eles acharam o comunicado pior do que a ata. Então isso até trouxe um fôlego para a nossa bolsa. A ata ontem tinha até um potencial de jogar uma água no chope da nossa bolsa, porque se a gente começa a esperar que a taxa de juros vai continuar... E olha assim, a minha Siri está aqui com tudo. E olha que tá mutado, hein? Ela achou que eu estava falando com ela, coitada, eu estava falando de água no chope, né? É que eu deixo aqui o meu celular com o YouTube para acompanhar os comentários de vocês e ela tá aqui se metendo, coitada da Siri, quer falar de bolsa com a gente. Mas vamos voltar aqui, porque o que o mercado leu, né, ali na nossa ata de última reunião? Ele entendeu que pode ter espaço para cortes breves, embora apareça duas vezes que a taxa de juros aqui no Brasil deve continuar em um ritmo de alta, não de alta de mais altas, mas no mesmo patamar por um período bastante prolongado. Então não deve ter ali muito espaço para corte no curto prazo, mas o mercado entendeu diferente e acreditou que sim, pode ter esse espaço, ainda mais em um dia que a inflação veio no piso das projeções. Ontem a gente falou brevemente sobre as projeções do IPCA e o mercado estava esperando uma média de 0,14 de alta e a menor projeção era 0,08. A inflação de outubro, essa sim é 1998, a inflação de outubro ela veio no menor patamar para um mês de outubro desde 1998. Então, a gente tem uma leitura muito benigna da inflação, uma inflação quase no piso das projeções, porque ela veio 0,09
e o mercado estava esperando 0,14 com um piso, a menor das projeções 0,08, então veio só um pouquinho acima do piso e surpreendeu positivamente. Aqui a gente vê, né, esse otimismo sendo renovado, não só por uma leitura, que eu acho que foi até bastante generosa aí do mercado em relação à ata. Eu acho que eles viram o otimismo até um pouco maior do que o normal, ali, do que normalmente eles veriam, e também essa leitura da inflação reforçando esse pensamento de que sim, está na hora de começar a cortar juros. E o mercado, como eu sempre falo, ele age na expectativa. Então, diante de uma expectativa de que a taxa de juros comece a ser cortada no ano que vem, ou no primeiro trimestre do ano que vem, o mercado já começa a se posicionar para essa expectativa, para esse corte que ainda vai acontecer. Quando o corte de fato vier a acontecer, aí o mercado talvez não reaja tanto, porque reage mais no boato do que no fato, reage mais na expectativa do que quando essa expectativa se concretiza. Até porque eles se posicionam para aquela expectativa que ainda vai acontecer. Se ela se concretizar, você tem o ganho. Se não se concretizar, aí o mercado vira contra, né? Então é assim que normalmente agem os agentes de mercado. E ontem foi mais um dia que essa expectativa de corte de juros permeou o mercado financeiro, mas mais do que isso, a gente teve movimentos de otimismo também vindos dessa inflação abaixo do esperado, e até tinha falado, né, se a gente tivesse uma inflação, eu falei de manhã lá na redação, eu falei, o mercado está esperando tanto, se vier abaixo, eles vão ser positivamente surpreendidos, porque a expectativa antes já era baixa, né, era 0,16. Aí eles baixaram para 14 no dia seguinte, então eles estavam esperando 0,16 de inflação em outubro, eles revisaram essa projeção no dia seguinte para 0,14, então diminuíram mais um pouquinho, as expectativas já eram baixas e aí veio ainda abaixo disso. Então teve uma surpresa bastante positiva e isso dá fôlego porque faz com que você tenha um reforço dessa indicação de corte de juros, apesar do Banco Central ter falado em juros prolongados ali em patamares altos. Vamos ver se a gente tem alguma mudança de condução daqui para frente, porque também começa a ter quase uma bênção do mercado financeiro para corte de juros. É como se o Copom estivesse sendo mais conservador, como se ele estivesse se posicionando de forma mais rígida do que espera o mercado financeiro, quase tentando mostrar uma independência mesmo, quase tentando mostrar, olha como nós somos diferentões e independentes. Porque está lá Fernando Haddad falando que pode estar na hora de cortar juros. Aí vem o presidente Lula e fala que tem que cortar juros. Aí o Galípolo fala, não, vamos manter a taxa de juros por um período bastante prolongado. Que recado que ele está dando para o mercado financeiro? Que aceno que ele quer dar? Olha, como eu sou muito rígido ali, como eu tenho um tom duro, como eu tenho uma independência do governo que me indicou, quase mostrando serviço ali para o mercado financeiro, quase querendo agradar mais até do que eles esperam o próprio mercado financeiro. Então esse sentimento permeou bastante o dia de ontem e acabou impulsionando a Bolsa. Junto a isso, a gente teve alta do preço do petróleo, então a Petrobras teve uma alta ali de mais de 3%, o setor financeiro sustentou essa alta, o Banco do Brasil recuperou boa parte daquele pessimismo e foi até uma alta mais forte ali da nossa Bolsa junto ao setor financeiro que tem um peso grande. O que mais derrapou ontem foi o setor de mineração e siderurgia por conta do preço do minério de ferro. Inclusive, quando você olha os subíndices do Ibovespa, todos eles subiram. Subiram e não subiram pouco, subiram bastante. O que menos subiu foi o índice de materiais básicos, que é o IMET, que mede ali o preço das commodities. Ele ficou em 0,36 de alta, ainda assim subiu, mesmo com o minério de ferro caindo. Então a gente vê que foi um dia de otimismo generalizado e esses ventos não vieram totalmente, por exemplo, de Nova York, não foi um otimismo vindo do exterior. São questões domésticas que estão sustentando também esse otimismo da nossa Bolsa. Quando a gente olha a Nasdaq aqui, ela caiu 0,25, porque a Nvidia caiu bastante ontem e acabou puxando o setor de tecnologia para baixo. Então a gente teve queda na Nasdaq, mas o S&P 500 subiu também com expectativas. Ontem a gente não teve referência das treasuries, dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, mas o S&P 500
conseguiu manter também esse otimismo na expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Então não é só aqui que a política monetária deve começar a afrouxar, mas lá nos Estados Unidos também se tem uma expectativa de que os cortes continuem acontecendo lá, porque a gente teve dados de mercado de trabalho um pouco abaixo do esperado, mostrando fraqueza da economia dos Estados Unidos no mercado de trabalho. Então isso sustenta também a expectativa, ali, as apostas de que a taxa de juros continue caindo. E nessa, o dólar se enfraqueceu. E enfraqueceu frente aos pares. Então, o DXY caiu bastante, que é o índice que mede ali o dólar frente aos pares mais fortes, essa cesta de moedas, e também contra o real, porque ele chegou ao menor patamar em 1 ano e meio. Então, foi um dia bastante positivo para a Bolsa, e isso fez com que o dólar caísse. Entrando, né, tem entrado muito recurso estrangeiro aqui no Brasil. Esse fluxo continua acontecendo porque os investidores estão buscando ganho no curto prazo. E eles estão vendo essa oportunidade nos países emergentes, sobretudo aqui no Brasil. E aí a gente vai dar um passinho para trás, porque se a gente lembra, a gente foi tomado por um pessimismo muito grande no fim do ano passado, aquela histeria com o fiscal, o ceticismo em relação as propostas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi ali uma histeria generalizada e a nossa bolsa caiu muito no fim do ano passado e o dólar disparou. Era praticamente ali o mercado falando, a gente não acredita nessa postura, a gente não acha que isso vai entregar um bom fiscal, isso não vai ser cumprido e não vai trazer o déficit zero, que é uma busca ali incessante, tanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como também do mercado financeiro, olhar para isso até com uma lupa muito maior do que deveria. Mas a gente tem esse arcabouço, né, isso foi colocado e agora precisa ser cumprido. E o mercado está cobrando uma lição de casa ainda muito maior. E a gente tem, né, esse ceticismo em relação a esse cumprimento, em relação ao dever de casa. Acharam que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não ia passar de ano, isso o mercado financeiro, olhando ali para a lição de casa, porque nunca é suficiente. E aí a gente teve a queda da Bolsa e a disparada do dólar. Nisso, os nossos ativos ficaram muito baratos, eles ficaram muito desvalorizados. Quando essa histeria passou, quando viram que não era nada disso, que não ia acontecer, os investidores estrangeiros vêm aqui buscando essa liquidação do gerente ficou louco, eles entram aqui para comprar essas bagatelas e o dinheiro começa a entrar aqui com esse fluxo de capital estrangeiro buscando esses ativos desvalorizados. E além disso, a gente começa a ver que o cenário não era aquele, começa a trazer um otimismo maior também de queda de juros nos Estados Unidos, perspectiva de corte aqui, inflação se comportando bem, e aí o recurso vai entrar cada vez mais para comprar esses ativos que caíram muito e se desvalorizaram bastante. E isso vai fazendo com que a gente tenha um movimento de recuperação, mas não só isso, um otimismo maior com os nossos ativos, que eles devem continuar subindo, até porque os resultados corporativos também foram positivos. Então, uma maré aí bastante positiva para o Ibovespa, e o que mais me choca porque no ano passado a gente teve toda a histeria com o fiscal, toda aquela lupa, né, derrubando a bolsa, era um pessimismo generalizado. E isso virou um otimismo generalizado, porque mudaram poucas coisas do ano passado para cá. Teve até a isenção do imposto para quem ganha até R$5.000 e o mercado essa semana, eu vi várias notícias falando isso, que sim, foi uma excelente iniciativa, que isso vai trazer aquecimento para a economia e que não vai custar para o fiscal. Então parece que o mercado mudou de posição em relação ali à política fiscal, ao risco país, começaram a falar que o risco país está melhor, que são os coringas que normalmente eles usam para depreciar os ativos brasileiros. Dessa vez eles mudaram de ideia. Então estão falando que o risco fiscal melhorou, que o risco país está melhor, que vai sim ter uma contrapartida para a isenção de imposto. Então eles estão vendo o mesmo cenário com um óculos diferente, um óculos mais talvez colorido ali, né, tendo uma melhor visão de um mesmo cenário. E isso mostra a conveniência que se tem de usar esses discursos. Quando eles querem usar o fiscal para depreciar os ativos, eles conseguem fazer isso. Então é quase circunstancial ali, não mudou muita coisa em relação à trajetória da dívida, não mudou muita coisa em relação à avaliação fiscal, inclusive poderiam estar olhando de forma pessimista. Mas como agora a gente tem todo um otimismo na Bolsa e está todo mundo surfando nessa onda,
parece que agora tudo bem, está conveniente falar bem do fiscal e do risco país, que sempre são trunfos usados normalmente para cobrar lição de casa. Então a gente vê um mercado mudando ali a sua visão em relação a coisas que a gente já está falando desde o ano passado que não tinha problema. Mas na hora de depreciar os ativos em dezembro e novembro, foram usados em larga escala. Vamos falar de um outro assunto agora, vamos pegar o avião para os Estados Unidos, porque a gente vai falar do Donald Trump que voltou atrás. Pois é, ele disse que vai reduzir as tarifas do café. Existe uma grande pressão lá nos Estados Unidos dos setores ligados à alimentação, dos setores ligados a bebidas, né? Foods and beverages ali. Beverages, eu acho essa palavra ótima. Então, os setores de alimentos e bebidas, né, de restaurantes e tudo mais, estavam pressionando Donald Trump porque as coisas estão entrando caras ali nos Estados Unidos. O café está entrando caro, a carne está entrando cara porque são produtos importados. E entrando com a tarifa, né, toda a cadeia produtiva até chegar no consumidor vão ficando mais caros. E isso estava inviabilizando o preço, né, tanto da carne quanto do café. E ontem, em entrevista à Fox News, ele falou sobre isso. Claro que ele está ali no seu mundo WandaVision, né, ele está na sua própria realidade, começa a atacar um monte de gente, fala do Joe Biden com ali algum desprezo, inclusive ele passa ali no hall dos presidentes, né, eu vi a entrevista inteira para achar esse trecho. Então, assim, tem que gostar muito do programa para assistir uma entrevista inteirinha do Donald Trump de mais de 20 minutos. Eu assisti na velocidade 2, tá? Para não sofrer tanto. Mas aí ele passa no hall dos presidentes, a única foto que não tem é do Joe Biden. Ele chama o Joe Biden ali por um apelido jocoso. Então, ele faz todos esses tipos de ataque, mas ele começa a falar que a economia vai muito bem, que o único problema que eles têm, acabou de ter desaceleração da economia e problema no mercado de trabalho, mas o único problema que eles têm hoje, ele fala que é o bife. E aí a entrevistadora fala, mas e o café? E a gente separou esse trechinho para passar para vocês e eu comento logo depois. Really give you, but I think this, we are doing phenomenally well. This is the greatest economy we've ever had. Their talking points, oh, course are high, course are high. By the way, the only thing is beef. Beef. Coffee. Is a little high because the ranchers are doing great. Coffee, we're going to lower some tariffs. We're going to have some coffee come in. We're going to take care of all this stuff very quickly, very easily. It's surgical. It's beautiful to watch. But our costs are way lower. Now, ele está falando que eles não têm problemas inflacionários nos Estados Unidos, que o único problema é o bife, né, que é a carne. Então ele coloca isso e ele vem tentando achar um culpado, né? Até tentei outro dia chamar a turma do Scooby-Doo ali para ajudar a desvendar esse mistério do Donald Trump que quer achar o culpado pela alta do preço da carne. E a alta do preço da carne é um reflexo do próprio tarifaço, mas ele está tentando culpar os frigoríficos estrangeiros de fazer ali um complô, quase uma coisa de um oligopólio, um mini monopólio. Olha o Donald Trump também descobrindo que existe isso na economia capitalista. Ele está tentando culpar os frigoríficos por manter ali, por eles manterem, né? Então, porque mais de um, manterem os preços elevados para prejudicar o consumidor estadunidense, quando na verdade o insumo também está entrando mais caro ali. É claro que tem a produção interna dos Estados Unidos, mas ela não é suficiente para cumprir, né, para suprir também essa demanda que se tem nos Estados Unidos por carne. Então, muito da carne é importada. Inclusive, a gente separou aqui os maiores produtores de carne, inclusive dado esse lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar, mas boa parte dessa carne, boa parte da produção da carne vem do Brasil. E o Brasil tem ali as tarifas de 50%. Então, você já tem um insumo entrando mais caro, depois de todo o processamento, ele vai sim chegar mais caro na mesa do consumidor dos Estados Unidos. E isso é reflexo das tarifas. E o café, mesma coisa. A gente tem café ali, aqui sim, os maiores produtores de café ou de carne, a gente não tem, mas acreditem em mim, que o Brasil é um grande exportador de carne para os Estados Unidos. A boa parte do café vem do Brasil e é produzido ou no Brasil ali, ou tem na Colômbia também, né? Etiópia, grande produtor de café. O Vietnã produz café, mas não está aqui no mapa dos Estados Unidos. Então, são grandes produtores. O Vietnã está até mudando um pouco a pauta produtora, mas ainda produz
café. E a gente tem uma demanda global, um aumento de demanda global pelo café. Então, se os Estados Unidos não quiserem comprar o café brasileiro, tem quem queira. Afinal, a gente está entre os 5 maiores produtores de café arábica do mundão. E o café arábica brasileiro, já que a gente é um dos maiores produtores, entra mais caro nos Estados Unidos. E aí o Donald Trump falou, né, fez o famoso taco, voltou atrás e falou que vai rever essas tarifas. Não falou de países ainda, mas disse que vai rever a tarifa do café de forma geral. Então deve ser mais uma exceção que entra ao tarifaço, que cada vez vai virando, como ouvi no N2 e gostei muito, tá virando um tarifake, né? Porque cada vez sai uma exceção, tem uma exceção, sai um produto, sai a celulose, sai a laranja, sai o café, daqui a pouco a carne sai também, porque essa pressão vai continuar acontecendo, por mais que ele queira achar culpados. Uma hora isso vai chegar e ele vai ter que tirar também essa tarifa. E aí o tarifaço vai virar um tarifinho, né? Vai ficar ali só em alguns itens que não tem tanta relevância. Já tem boa parte dos itens que a gente exporta para os Estados Unidos fora. Então esse arranjo, né, ia acontecer em algum momento e a gente separou imagens exclusivas do taco do Trump para mostrar para vocês. Olha aqui o taco, o Trump amarelando, né? Então é isso, porque always chicken out seria, né, uma coisa de Trump amarelando, e outra aqui, ele vestido de frango. Um meme bastante recorrente na internet, esse aí do Trump. Então aqui imagens exclusivas do taco que vocês não viram antes, talvez tenham visto, mas aqui no nosso programa a gente separou para vocês. E esse recuo, né, do Donald Trump mostra que existe pressão sim, e que a bandeira de eleição dele era esse combate inflacionário. Então, ele ter ali um papel com as suas tarifas, de deixar o prato do estadunidense, por mais que ele fale que os preços estão indo muito bem, obrigado, que vai ser o menor Thanksgiving aí do que o governo passado, que os preços estão menores, tem fatores de pressão e que vão continuar acontecendo, principalmente na cadeia produtiva, porque se entra um insumo, e aí pode ser aço, alumínio, não só de comida, mas se entra um insumo mais caro, aquilo já encarece toda a cadeia que vem depois até o produto final. Então esse é um problema e deve desgastar ainda mais a imagem do Trump. Como ele já está com a imagem desgastada, ele não está bem na fita, ele está começando a voltar atrás para tentar diminuir esses impactos do tarifaço na mesa do estadunidense, e isso deve recair no Brasil, porque são dois produtos que somos grandes produtores. Vou passar um recadinho rápido para vocês, porque a gente está com a abertura da nossa segunda pós, e essa inauguração, né, essa aula inaugural vai acontecer no dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 horas. É uma pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade, e eu tenho certeza que vocês querem assistir essa aula. Vai ser uma pós com professores conhecidos e muito renomados, como tudo aqui que a gente faz no ICL. Então tem a Nancy Fraser, tem o Gessé, tem a Márcia Tiburi, o Lindené, tem uma série de professores aí, não só conhecidos, renomados, como qualificadíssimos, que vão dar aula para vocês, e a gente vai ter uma aula inaugural nesse dia 27. Então, para você não ficar de fora, conhecer a pós, conhecer o programa, a gente convida a vocês aí a entrarem nesse link que está aqui embaixo, iclmercado.com.br, para se inscreverem e poderem aí acessar a aula e assistir na sua casa para conhecer essa nova pós. A primeira foi um sucesso e eu tenho certeza que essa também vai ser. Se você não quiser digitar iclmercado.com.br, é só apontar a câmera aqui para o QR Code no cantinho e vocês já ficam por dentro de tudo, se inscrevem para não perder a aula e ganham o ingresso aí para essa aula. Agora eu vou passar para os nossos vizinhos de cima, porque o William Deluca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir.
Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.